Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 638 e minguando até 652 dias, 13 de setembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 638, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 34, com o subtítulo Os Magnéticos dos Cosmos, parte 4, né? Lembrando que os magnéticos dos cosmos são uma atmosfera, são aquelas expressões que nós estejamos produzindo dentro da sociedade, né, fazendo esses contatos sobre as nossas expressão, sobre a magnético, o nosso corpo magnético, né, que representa nossos corpos expressivos. Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior e um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, certo? Relaciona isso nas suas consciências, um blog antes, um blog depois, e para que você tenha praticidade, para que você possa relacionar isso de uma forma consciente, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo a abertura deste título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 partes, relaciona tudo, é muito interessante para saber como é que eu estou me procedendo sobre tudo isso que está sendo dito, certo? Esse quadro, ele ele está muito interpretativo, muito ilustrativo, né? Eu sempre crio ele, eu sempre desenho ele, deixo ele aqui, porque eu sempre preciso, sempre voltando aqui, repetindo uma coisa, se eu mostrar aqui fazer quando eu estiver falando alguma coisa, eu mostrar que o tempo, glória representa tempo, o corpo, ele representa um corpo celeste ou pode representar um corpo simples, de entendimento simples, de forma que o corpo simples, de entendimento simples, ele vai ter quais as mesmas características desse corpo celeste, eles vai ter as mesmas coisas, né? É como se fosse um desfragmento desse corpo celeste, representando cada corpo em específico, né? Mais de 14 bilhões de corpos que Deus criou dentro desse corpo celeste, né? Sendo 8.000 em transições, né? Hoje nós temos 8 bilhões de corpos, né, sobre essa superfície, né? O 9.000 pode estar né, 6.000 em transições, né? Vai desmaterializando, se torna semente, depois, né, volta à consciência de novo. Entenda esses processos, entenda isso. Mas o total todo é 14 bilhões, vamos entender isso, 14 bilhões, né? Sete bilhões corpo macho, 7 bilhões corpo fêmea, entenda isso. E tudo isso é dividido, você vai entender tudo que Deus faz, perfeito, aí você vai ver tudo dividido, aqui temos essa superfície aqui desse quadrado, aí do polo norte, polo sul, dividido aqui, certo? Né? Hoje ganha várias complexidades. Aí existe, além daquelas ideologias que vocês já têm dentro da sociedade, vocês não compreendem nada, eu estou trazendo mais neurocientífica, ideologia, mais da neurocientífica, mais essa aí para vocês, né, se entender o que você possa relacionar. Entenda isso, tudo isso eu relacionei na abertura com 5 blogs diários, acesse ele para você entender o que está sendo dito, ok? Vou colocar na descrição do vídeo também a abertura deste subtítulo, Os Magnéticos dos Cosmos, e por fim eu vou fazer a leitura corrida dos 4 últimos blogs.
Este, por exemplo, é os 4 últimos blogs, né? Esse blog diário é o 4º último blog. Eu vou fazer a leitura dele, né, completa dos 4 que foram ditos. Eu vou fazer a expressão livre nesse blog, fazer uma expressão livre, depois eu vou fazer a leitura do tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Vamos lá para a expressão livre, fazer a leitura desse título e pegar tudo que já tenha dentro da sociedade e fazer essa conexão com a formação de Cristo, e fica muito interessante, ok? Vamos lá. O espelhamento da retina que observa um relatório nos exteriores dos corpos são conceitos perceptivos das matérias em movimento. Esta percepção vai ter uma luz perceptiva canalizada dos exteriores dos corpos, e com a luz perceptiva ela vai se materializar criando coisa positiva para esta matéria, e que, sendo apenas uma emoção que passa pelo tempo e se entregando às coisas que ela determina ser bom emocionalmente, a visão perceptiva da matéria em movimento vai formar fótons realidade da ciência com evidência dos fatos relativos das matérias em movimentos e fotorrealidade das neurocientíficas das relações entre as matérias, sendo sendo estas formações das guerras frias, formando causa e efeito desta percepção e anomalia perceptiva destas emoções. Sendo tudo isto artificialmente e que relaciona os seus interesses no tempo desta relação, assim como uma esposa que dê à luz para se acasalar com o seu marido, deixando um reflexo deste seu corpo para o seu marido. E enfeitando este corpo, ela atrai o olhar de seu marido com o magnetismo de se sentir este seu corpo e de ser admirado por este marido, e que se realiza com a espécie física desta esposa, espécie física desta esposa por este magnetismo físico e positivo. Isto explica que o marido vai ter na sua retina um espelhamento perceptivo e positivo do corpo de sua esposa, sendo na retina da esposa um espelhamento perceptivo e negativo do corpo de seu marido. Ou seja, o magnético expressivo do marido é positivo na sua retina perceptiva, e o magnético expressivo da mulher é negativo no espelhamento de sua retina, podendo se inverter quando relacionando a matéria diretamente, sendo o marido é negativo e a esposa é positivo. Ambos são dependentes de um e do outro para uma fenda de fertilizações de corpos positivo para o planeta Terra, conhecendo que os filhos nascem imitando a mãe, sendo ambos físicos e positivos, mas se torna perceptivo como um pai, e que já esteja consciente para fertilizar nova semente para uma fenda social e espiritual do relacionamento social. Muito bom, né? Só para a gente compreender mais, vamos por parte, vamos lá. O espelhamento da retina que absorve um relatório dos exteriores dos corpos são conceitos perceptivos das matérias em movimento. Eu estou avistando, estou fazendo uma leitura do corpo expressivo de todos, estou conhecendo uma coisa, estou conhecendo outra. Você vê o tanto que é importante essa nossa visão da nossa espiritualidade, ele carrega muito essa espiritualidade, essa forma de nos conscientizar sobre os corpos expressivos de outras pessoas. Entenda isso? Entendeu? Né? O espelhamento da retina absorve um relatório dos exteriores dos corpos. São conceitos perceptivos das matérias em movimento. Esta percepção vai ter uma luz perceptiva canalizada dos exteriores dos corpos.
Entendeu a importância de você ter visão, de você olhar para as pessoas, fazer uma leitura, certo? Tem pessoas que conseguem ler, né, o corpo expressivo das pessoas, pelos comportamento dela, pela forma de andar, tudo isso é explicativo, né. Eu lembro muito bem, né, às vezes quando Emanuel estava relacionando lá, né, antes dele ele estava relacionando a uma senhora que ela era corcunda, né, tinha corcunda, aí ele fez lá um apelo pelaquela senhora e tal, e aquela senhora ela deixou de ter ela deixou de ser corcunda e ela andou reta, plana, assim. O que que quer dizer que aquela corcunda? Aquela mulher corcunda, que tinha umas costas curva, né, ela estava dizendo que ela estava carregando um peso, que ela estava carregando uma coisa que ela não estava suportando, então ela andava de cabeça baixa e corcunda, porque aquela corcunda dela representava o peso, aquilo que ela carregava, certo? Então a madi a forma que ele, né, intercedeu por ela, ela ganhou uma consciência, então ela ficou aliviada, ela não teve mais essa deficiência, né, no seu corpo expressivo. Entenda, tudo é forma, leitura expressiva, os nossos corpos, se os nossos olhos for bom, a gente vai ter umas boas vistas, vai ter uma boa percepção daquilo que possa ser bom, daquilo que possa ser mal, a percepção da nossos olhos, o que tiver espelhando na nossa retina, é muito, muito importante, vai muito explicar quem nós somos, as formas de nos manifestar isso dentro da sociedade, isso é muito interessante, certo? E de forma que, da mesma forma, da mesma intensidade que isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, certo? Aquilo que nós espelhamos dos nossos olhos, se não for uma coisa boa, é uma coisa ruim. Quando é que vai ser uma coisa ruim? Pode olhar aí. Nós estamos falando mal do outro, expressando tudo, né, energia, tudo negado dentro dos cosmos, então nós vamos começar a ter uma percepção do espelhamento dessas pessoas de uma forma negada. Às vezes a pessoa não é um ladrão, às vezes a pessoa nem é um lixo, mas as pessoas que é um lixo, ela está ali expressando. Por quê? Ela já sente um lixo, então ela vai chamar os outros também de lixo, né? Ela está manifestando aquilo que ela é. Certo? A boca fala que o coração está cheio, né? Então, se você não tem um domínio daquilo, você não tem entendimento daquilo que é a sua consciência, que você não tem forma de dominar o seu corpo emocional, para que você possa ter uma vista boa, para que você possa ter uma forma boa de relacionar, uma forma boa de manifestar isso, então você está, né, de uma certa forma, você está falando de si mesmo quando você fala de outras pessoas. Então, entenda isso. Da mesma forma que você fale mal das pessoas, você tem uma vista ruim, você manifesta uma coisa ruim também, da mesma forma, entenda isso. E com esta luz perceptiva, ela vai se materializar, criando coisas positivas para esta matéria. O que que é se materializar, criando coisa positiva para essa matéria? Por exemplo, vamos falar isso diretamente para você entender. Eu ouvi um sexo ali, um sexo expressivo. Eu falo, nossa, que sexo, né? Eu estou materializando aquilo, eu estou conectando emocionalmente pelo aquilo que eu senti atraído, pelaquela vista, ou seja, entenda isso. E com esta percepção ela vai se materializar criando coisa positiva para esta matéria, e que seja apenas uma emoção que passa pelo tempo, né, bem dito. E se entregando às coisas que ela determina ser bom emocionalmente. Quando eu falo que é entregando a coisa que determina que seja bom, emocionalmente, eu já tenho dito, né, um exemplo daquilo que meus colegas não calculam o prejuízo, por exemplo, quando ele vai para o trabalho, ele só calcula os benefícios. Quando você calcula os benefícios, você tem grande possibilidade de estar sempre frustrado no seu trabalho. E não, eu calculo os prejuízos. Eu vou para o trabalho, eu sei o tanto que eu posso dar duro para me ganhar o meu dinheiro, é só isso, só isso. Aí, as pessoas que têm consciência, ela pode manobrar isso tranquilo, certo? Pode manobrar isso. E mas entendendo os prejuízos. Eu não posso querer, você é obrigado a me ajudar, carrega os meus passageiros para mim, eu quero ficar aqui atrás de você, só de boa, tal, tal, tal. Não, eu entendo. De uma certa forma, o que eu estou calculando, eu calculo o prejuízo. Não, eu vou estar aqui nessa postura aqui, eu sei que eu vou trabalhar um pouco mais ou um pouco menos, não importa.
eu estou fazendo aquilo que eu me sinto aquilo que eu vim para me realizar dentro do meu trabalho, sem aceitar a manipulação. "Ah, você não tem união. Ah, você não tem aquilo". Não, você não tem união. Você não tem união. Entenda isso. Você está manifestando aquilo que você é. Entenda isso. Então, isso aqui explica bem isso. Olha, e se entregando às coisas que ele determina ser bom emocionalmente, certo? Então, ele vai determinando isso e manipulando isso. Entenda isso. A visão perceptiva da matéria em movimento vai formar fótons realidade da ciência com evidência dos fatos relativos das matérias em movimentos. A visão perceptiva da matéria em movimento vai formar fotorrealidade da ciência com evidência dos fatos relativos das matérias em movimento. Quando eu falo evidência dos fatos, ciência, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, da mesma forma, certo? Quando se trata de consciência, ela não vai ter nem consciência nisso, não. Ela vai só pensar que tudo é para ela é bom. Então, mas aí quando a gente falamos da consciência, a gente fala fótons, realidade das neurociências. O cara, a pessoa já tem consciência que tudo é uma espiritualidade, então tá mais tranquilo do que você acreditar numa suposta realidade que é emocional. Ah, eu vou unir a outra pessoa emocionalmente, eu faço o que você quer, você faz o que eu quero, blá 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 blá, sem relatividade, eu corrompo você, você me corrompe, tudo isso aí, né, vai entendendo aí. Você vê, hoje em dia, o que eu mais vejo é dentro da sociedade, as pessoas fazendo troca emocional. Hoje mesmo eu estava trabalhando, né, no ônibus, né, estava seguindo, entrou duas pessoas, né, que não têm dinheiro de pagar passagem. Eu já tive essa percepção rapidamente. Mas aí nisso aí, né, eles queriam se fazer um comigo, eles queriam se unir comigo. Eu só olhei, trabalho, fica com o meu, né, trabalho sério, porque nessa sociedade corrupta você não pode ser bom demais, não pode ser ruim demais, porque eles não sabem relacionar. Eu tenho que ter percepção e consciência disso. Mas eu estou dirigindo lá, aí entrou uma pessoa, né, um passageiro, suposto passageiro que estava andando na BR e deu o sinal. Aí eu encostei, parei o ônibus. Aí o passageiro fez hora comigo e começou a andar. Nele andar assim, as pessoas que estavam ali sem pagar passagem ficou: "Nossa, que ele está fazendo isso não, tal, tal". Aí eu já percebi, sabe, ele queria, fazer com o motorista. Eu entendi isso, assim, porque o fiscal estava logo à frente, eu só olhei e fui seguir meu caminho. Aí chegando lá na frente, lá ele diz: "Ô motor, eu paguei no Pix, tá?". Eu só levantei a cabeça e falei: "Não, irmão, você não pagou nada não, tá tranquilo". Aí ele, né, bravou lá com o fiscal, mas por fim ele desceu. Mas você entende, aí ele está querendo fazer por aquilo que ele entenda que é bom para ele. Não falo nem que é corrupto, que essa sociedade ela é flexionada. Eu não sei, ela é flexionada, eu não entendo corrupção. Mas se ele entendeu isso comum para ele, né, e tal, ele já queria ter fala assim: "Olha", eles têm aquela expressão de dizer assim, estamos juntos", né. Tudo para eles é: "Estamos juntos, estamos juntos". Mas eu tinha, percebido essa manobra, né, que era emocionalmente, né, e às vezes, não, eu falei: "Não, estou tranquilo aqui na minha, sabe, na unidade, tranquilo, fazendo o meu trabalho e tal, e eu não quero fazer com vocês agora", sabe. Agora, se volta aqui para dentro do blog diário aí, vamos entender o que está sendo dito dentro do blog diário, vai ser uma satisfação receber vocês como irmão, certo? Com carinho, com dedicação, acredite nisso, é uma alegria muito grande, entenda isso. A visão perceptiva da matéria em movimento vai formar fótons realidade da ciência com a ciência dos fatos relativos das matérias em movimento e fóton realidade das neurocientíficas da relação entre as matérias. Sendo estas formações das guerras frias, formando uma causa e efeito desta percepção e anomalia perceptiva destas emoções. Muito bem, pegando aquele exemplo que já tem dentro da sociedade, do meu trabalho e tudo, e interpretando esse texto, muito bom. Vou até ler de novo, olha só, entenda de novo. A visão perceptiva da matéria em movimento vai formar fótons realidade da ciência com a evidência dos fatos relativos das matérias em movimento.
fótons realidades das neurocientíficas das relações entre as matérias, sendo esta formação das guerras frias, formando causa e efeito desta percepção e anomalia perceptiva destas emoções. Você já viu que, buscando aquilo que estava relacionando uma inconsciência, quando eu tenha dito aquela ideia, que eu falei, né, que eu estava dirigindo, tal, a pessoa queria fazer um comigo, e, né, fazendo um ato emocional, aí, fazendo isso, você já viu que a maioria das pessoas tem uma percepção apenas emocionalmente? De estar querendo fazer uma com a outra pessoa emocionalmente. Eu faço uma coisa para você e você faz uma coisa para mim, e por mais que seja errado ou certo, eu vou fazer e você faz. Olha, estamos juntos, né? Tá vendo aí? Eu sou um bandido, tá? Eu sou um bandido. Amanhã você vai precisar de mim. Ou então você vai passar na frente da minha vila. Amanhã eu vou te pegar se você não fizer isso comigo. É, blá, 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 é um monte de coisa. Aí entenda isso. Então eles intimidam pelos atos emocionais. Se você não tiver a percepção daquela consciência, da espiritualidade, daquele está movendo naquela limitação toda, sendo pobre, né, desgraçado, sem consciência e tudo, se você não tiver consciência disso, você acredita que ele está certo e você esteja errado. E é isso que faz a Guerra Fria. Muitas pessoas que lutaram para fazer uma coisa correta, elas, né, lutaram e manifestou até se tornar um com eles, porque manifestou aquilo de uma forma errada, sem entendimento e tal. Então eles começaram a brigar, começaram a matar igual os outros, né, para se resolver as coisas dentro da sociedade. Você entende que é causa e efeito? É causa e efeito, aquilo que você briga por uma coisa que você entenderia que seria certo, você passa a ser o errado, porque você entendeu o certo e não conseguiu aplicar isso dentro da sociedade, porque você fez isso uma coisa emocional que nem os outros fez, certo? Faz isso na espiritualidade, trabalha, entenda o que está sendo dito e você vai conseguir se safar de muitas outras coisas, entenda isso. Sendo tudo isso artificialmente, que relaciona os seus interesses no tempo desta relação, assim como uma esposa que dê à luz para se acasalar com o seu marido, deixando um reflexo deste corpo para o seu marido, né? Quando fala deixa um reflexo, assim como a esposa queira se casar, você já viu que é muito comum você ver a esposa se arrumando, né, para o marido, para agradar o marido e tal, quando a esposa gosta do marido e tal. Muito bom isso, sabe? Entenda isso, né? Entenda isso. Sendo tudo isso artificialmente e relacionando os seus interesses no tempo desta relação, assim como uma esposa, né, que queira passar um momento com o seu marido, né? Mas aqui nessa ideia é uma coisa boa, né? Nós saindo daquela ideia da sociedade, mas a satisfação, essa relação da emoção é a mesma coisa, só para vocês entenderem, certo? E isso que eu estou falando é uma coisa sobre casamento conjugal, né? Daquilo que nós, só para a gente ter ideia que o corpo expressivo, o magnetismo do corpo expressivo, ele está presente em toda quanto é coisa. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, pode ser coisa consciente, pode ser coisa inconsciente, e de toda forma não se limita a aprender o magnetismo desse corpo expressivo, certo? Que representa a sexualidade de cada corpo em específico, ok? Entenda isso. Sendo tudo artificialmente e que relaciona os seus interesses no tempo desta relação, né? Assim como uma esposa que dê à luz para se acasalar com seu marido, deixando um reflexo deste corpo para o seu marido. Enfeitando este corpo, ela atrai o olhar de seu marido e com o magnetismo de se sentir este seu corpo e de ser admirado por este marido, e que se realiza com uma espécie física desta esposa. Física, realiza com a espécie física desse corpo físico desta esposa por este magnetismo físico e positivo, né? Como tenho dito, né? Você olha, vê como a pessoa está do seu lado, tá querendo te agradar, tá cheirosa, sei lá, arruma um cabelo, né? Fazer uma coisa. Então o marido começa a admirar, fala, poxa, que disposição, né? Muito bom, legal, tá? Muito bem. Isto explica que o marido vai ter na sua retina um espelhamento perceptivo e positivo
deste corpo de sua esposa, sendo na retina da esposa um espelhamento perceptivo e negativo do corpo de seu marido. Ou seja, o magnetismo expressivo do marido é positivo, ou seja, eu estou avistando a minha esposa, eu estou entendendo o corpo dela, né? Ela é positiva para mim, porque eu sou o macho representa negativo sempre. Então, assim, na minha retina, no meu olhar, ela é positiva, mas o meu corpo é negativo, mas a minha retina, aquela visão que eu tenho daquele espelhamento é positivo para mim, certo? Certo? Entenda isso. Sendo na retina da esposa, o espelhamento é perceptivo e negativo do corpo de seu marido. Por que que ela tem, nos olhos da minha esposa, por exemplo, eu vou ser negativo para ela? Porque eu sou uma espiritualidade, eu sou sei lá, é aquilo que ela entenda que é parte dela, né? Uma coisa que ela entenda é parte dela e tal. Então, ela não pode olhar para mim de uma forma positiva, assim, porque ela tem que. A positividade está centrada nela mesma, no corpo dela, dela está sentindo esse corpo dela. Você entenda que essa forma de relacionar é muito importante. Ela tem a sua delicadeza para você ter compreensão nela. Não significa que a esposa vai deixar de ser positiva, não. Ela vai ter consciência naquilo que ela é matéria e corpo positivo. Então, se ela está sentindo o corpo positivo, ela está trazendo a energia do marido para junto dela. Ela está trazendo a energia do marido para junto dela, né? De uma certa forma. Ela consegue atrair o marido dela quando ela tem essa ideia de, né, de estar atraindo o marido, porque a mulher tem isso, certo? Não é à toa que elas colocam um brinco, que ela faz uma unha, que ela tem mais essas expressões mais aparentes, porque ela é um enfeite, o marido é um enfeite, ela é uma coisa positiva, ela né, é uma coisa que enfeita, que, né? Então o marido vê graça nela e ela se sente bem quando ela se sente aquele corpo dela, fala assim, não, meu marido tá me elogiando, tá gostando de mim, né, tal, aquilo, tal. Então ela se sente bem, porque ela vai começar a sentir o corpo dela. Mas é o marido, não, o marido ele é negativo porque ele já sente o corpo dela. Aí o marido já tem que tocar, tem que sentir aquele corpo e tal. Então é assim que funcionam as coisas, ok? Entenda isso. Isto explica que o marido vai ter na sua retina um espelhamento perceptivo e positivo do corpo da sua esposa, sendo na retina da esposa um espelhamento perceptivo e negativo do corpo de seu marido. Ou seja, o magnetismo expressivo do marido é positivo na sua retina perceptiva, e o magnetismo expressivo da mulher é negativo no espelhamento de sua retina, podendo inverter quando relacionando a matéria diretamente, sendo a matéria negativa e sendo o marido é negativo e a esposa é positivo. Ambos são independentes, né? Igual eu estou falando, se eu relacionei o corpo diretamente da minha esposa, eu entendo que a fêmea é positiva e o macho é negativo. Ele é negativo porque ele vai sentir o corpo positivo da mulher, certo? Entenda isso. Mas o corpo do macho, ele representa essa negatividade, certo? Entenda isso. Negatividade, neutro, qualquer coisa que você queira entender que seja ausente de emoções, e o corpo da mulher é presença de emoções, o corpo da mulher é presença de emoções, né? Quando você voltar aqui um pouco mais em cima estava escrito, ó, sendo esta formação das guerras frias, formando causa e efeito desta percepção, anomalia perceptiva desta emoção. Esses dias eu estava vendo aí na rede social, uma, a pessoa, ela estava falando, estava bem dito, sabe, sobre essa guerra fria, como é que o feminismo ganhou né, o homem, né, ele ganhou as suas inversões dentro da Guerra Fria, as qualidades do homem, de ser aquele homem, né? Ele aceita ser manipulado, ele é manipulado e aceita ser manipulado da mesma forma. Ou seja, inverteu tudo. Ela colocou muito bem essa parte, sabe, de inversão, que
sei lá, muitas coisas, entenda isso. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você vai ter a sua consciência própria, certo? Você viu como é que na Guerra Fria todos nós começamos a sentir os nossos corpos, assim, até os homens começou a sentir o corpo, colocou positivo emocionalmente, fazendo isso, Guerra Fria, eles começaram a sentir aquilo que a mulher sente, os homens também quer estar sentindo, todas as pessoas ficou unido com os seus atos emocionais, e tal. Então, o que que eu quero dizer para você, resumindo tudo, não teve homem nesse tempo, né, não teve homem, né, não teve homem. Não estou falando de sexo não, estou falando de você ter uma postura, de você ter, completar porque todos nós estava, de uma certa forma, querendo tirar vantagem da sociedade, né, querendo sentir coisas emocionais o tempo todo, relacionando somente aquele que a gente entendesse que era benefício, os prejuízos nós não relacionamos. Ah, prejuízo, eu não quero isso. Às vezes nem era prejuízo, era a sua responsabilidade social de você estar servindo a pessoa, nem nada. E era uma coisa tão gratificante. Ah, mas você entendeu que é prejuízo. Entendeu? Inverteu tudo. Tudo ficou muito complexo, entenda isso. Na mesma proporção que a esposa queira sentir o seu corpo de uma forma positiva, o homem começou a sentir o seu corpo positivo também, querer se sentir positivo. "Ah, eu não quero trabalhar muito. Ah, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Eu quero aquilo, quero", cheio de desejos emotivos para se sei lá, muita coisa, né, muita coisa, complexo, né. Existe delicadeza para relacionar isso em parte, eu só estou dizendo, porque para a gente entender as particularidades delas, entenda isso. Ambos, né, podendo inverter quando relacionando a matéria diretamente, sendo o marido é negativo e a esposa é positivo. Ambos são dependentes de um e do outro para uma fenda de fertilizações de corpos positivo para o planeta Terra. Temos homem bem posicionado? Temos mulher bem posicionada? Temos uma fenda de fertilização e de pessoas responsáveis dentro da sociedade, de grupos de família dentro desse corpo celeste. A grandiosidade, a lindeza de Deus está aí formando bonitinho, né, cada um na sua postura correta. É muito amável, admirável, adorável. Muito bom. Deus é bom. Ambos são dependentes, repetir isso de novo, ambos são dependentes um do outro, né. Eu dependo você depende da sua esposa depende de você, de uma certa forma, ambos se relacionam, dependência um do outro, entenda isso. Ambos são dependentes um do outro para uma fenda de fertilizações de corpos positivo para o planeta Terra, né. Conhecendo que os filhos nascem imitando a mãe, os filhos nascem imitando a mãe, sendo ambos físicos e positivos, né. Eles começam a sentir o seu corpo para eles andar, treinar os seus corpos, né, mas se torna perceptível como um pai e que já esteja consciente e que já esteja consci que que já esteja consciente para fertilizar nova semente, para uma fenda social e espiritual do relacionamento social. Só consertando aqui, trocando consciência por consciente, para dar uma entonação. Beleza, vamos lá fazer a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá. Os magnéticos é uma polaridade estáveis. Os magnéticos é uma polaridade estáveis que reluzem da matéria. Este ideal da polaridade pode explicar várias coisas dentro do planeta Terra, aonde todas as energias dos cosmos estão contidas com as vossas polaridades de magnetismos. Cada um atrai e se permite ser atraído por estas energias. A energia suprema vai explicar um que é o planeta e por outro que explica um corpo simples de entendimento simples, sendo cada um justifica a si mesmo diante de Deus e dos corpos. Todas as consciências que reluzem desses corpos são atrativos, isto sim, independentemente do bem e do mal.
sobre estes corpos que vamos sobre estes corpos que vamos encontrar magnetismo, sobre estes corpos que vamos encontrar magnetismo. Eu me perdi. Vamos lá. Todas as consciências que reluzem desses corpos são atrativos, isto sim, independentemente do bem e do mal. E sobre estes corpos que vamos encontrar magnetismo. Sobretudo que se possa ver e tocar e relacionando coisa abstrato e concreto. O abstrato é o domínio do concreto. Este concreto pode ser mudado de acordo com o abstrato, ou, em outras palavras, vai explicar que a consciência interior tem o domínio da matéria, ambos podem ser alinhado da consciência com a matéria. Todos que se movimentam dentro do planeta Terra têm a consciência reluzido desta matéria, explicando que ela é no seu habitat, e quem os seus olhos reluzem as matérias dos exteriores dos corpos. Esta percepção relaciona uma sabedoria do mentor que estiver habitado, sendo isto que determina as relações exteriores dessas matérias. A, a consciência dos cosmos supremo relaciona uma consciência no habitat da matéria e um cosmos nos exteriores dos corpos, sendo forma de conscientização destas matérias. As formas de manifestações dessas matérias, podendo ser compreendido com as expressões átomos e prótons e nos interiores dos corpos, e nêutrons e elétrons nos exteriores dos corpos. Sendo próton e nêutron explica as matérias em movimento de acordo com as percepções dessas matérias. Esta percepção pode explicar tanto uma consciência habitada e também uma consciência desabitada e representando várias coisas dentro da sociedade. Os cosmos dos corpos são aplicados somente nos exteriores dos corpos, representando mudança de comportamento de acordo com a percepção do mentor e que estiver habitado nesta matéria, podendo criar com esta matéria relacionamento possessivo das relações indevidas. Sendo matéria, ela tem o seu poder de magnetismo quando busca o interesse de satisfazer emocionalmente, relacionando coisas superficiais na sua relação do magnetismo atrativos destes cosmos. Sendo coisas artificiais, entendemos coisas que estivera fora do tempo relativo desta matéria, ou esta matéria estivera antecedido no tempo ou precipitado, relacionando coisa do interesse relativo fora do tempo com a sua percepção, uma anomalia concedida por esta consciência perceptiva. As formas mais comuns de magnetismo é a relação do sexo. O sexo ele vai ser uma centraliza de todos os vossos desejos emocionais. As espiritualidades destes sexos vão auxiliar os corpos inconscientes e conscientes. Os corpos inconscientes vão materializar esta espiritualidade do sexo. Este ideal é comum e que dá uma ideia de encarnação desta sexualidade perceptiva que estivera se espelhando sobre a retina desta visão e que estivera no exterior deste corpo perceptivo e que nesta causa a sua consciência vai ficar limitando a esta matéria que se movimenta no tempo. Em outra palavra, podemos entender que a consciência que orienta esta matéria vai ficar preso e se limitando à matéria sobre o ato perceptivo, produzindo cortisol e neutralizando a forma racional desta consciência por anomalia e dúvida desta percepção. E
manifestando coisa emocional, atrativo e possessivo de concepções dos exteriores dos corpos, sendo a limitação aparece por falta do domínio e que estivera se espelhando na retina da consciência habitado, manifestando dependência emocional dos exteriores dos corpos e uma falta de controle com o seu próprio corpo emocional, e que relaciona mais o prazer momentâneo do que a harmonia deste corpo relativo do tempo e que se torna a dependência de outro corpo relativo. O espelhamento da retina que absorve o relatório dos exteriores dos corpos são conceitos perceptivos das matérias em movimentos. Esta percepção vai ter a luz perceptiva canalizada dos exteriores dos corpos, e com esta luz perceptiva ela vai se materializar criando coisas positivas para esta matéria e que seja apenas uma emoção que passa pelo tempo e se entregando as coisas que ela determina ser bom emocionalmente. A visão perceptiva da matéria em movimento vai formar fótons realidade da ciência com a evidência dos fatos relativos das matérias em movimento. Fótons realidade das neurocientíficos das relações entre as matérias, sendo esta formação das guerras frias, formando causa e efeito desta percepção e anomalia perceptiva desta emoção. Sendo tudo isso artificialmente que relaciona os seus interesses no tempo desta relação, assim como uma esposa que dê à luz para se acasalar com seu marido, deixando um reflexo desse seu corpo para o seu marido. Enfeitando este corpo, ela atrai o olhar de seu marido com o magnetismo de se sentir este seu corpo e de ser admirado por este marido, e que se realiza com a espécie física desta esposa por este magnetismo físico e positivo. Isto explica que o marido vai ter na sua retina um espelhamento perceptivo e positivo do corpo de sua esposa, sendo na retina da esposa um espelhamento perceptivo negativo do corpo de seu marido. Ou seja, o magnetismo expressivo do marido é positivo na retina perceptiva, e o magnetismo expressivo da mulher é negativo no espelhamento da sua retina, podendo inverter quando relacionando a matéria diretamente, sendo o marido é negativo e a esposa é positiva. Ambos são dependentes um do outro para uma fenda de fertilização de corpos positivo para o planeta Terra, conhecendo que os filhos nascem imitando a mãe, sendo ambos físicos e positivos, mas se torna perceptivo como um pai e que já esteja consciente para fertilizar novas sementes, para uma fenda social e espiritual do relacionamento social. Muito interessante, né? Relaciona isso nas suas consciências. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal só se você tiver consciência em tudo que está sendo dito. Se você não tem consciência, não tem entendimento de nada que está sendo dito, não tenho necessidade de que vocês façam esse tipo de relacionamento, né? Que vocês se inscrevam no canal ou que vocês sinalizem esse vídeo, certo? Só faça se realmente você estiver consciente. Já faz, entendi. É isso mesmo, né? Entendi. É assim mesmo. Então você teve essa consciência, você ganhou um escudo de Deus, você se conectou com Deus. Ninguém mais vai chegar na sua casa fazer o que eles querem, porque você vai ter consciência, vai ter percepção daquilo que é correto, daquilo que não é, certo? Você não vai manipular os outros e nem vai permitir que os outros manipulem você emocionalmente, tranquilo, tá, beleza, só alegria, relaciona isso no tempo, né? Relaciona isso a outro corpo, relaciona isso a coisa boa, né? Várias possibilidades, entende? Para a gente relacionar isso, certo? Relaciona tudo isso nas suas consciências, para que vocês possam ganhar consciência em tudo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.